Olá pessoal, sou Frank Ataídes, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o like, porque o like é muito importante para dar indicação do conteúdo para outras pessoas terem acesso. E se gostarem da gravação, se inscrevam no canal, tá? Então, eu tinha muitos assuntos para falar hoje, mas como especificamente hoje é dia 9 de julho, vamos falar da Revolução Constitucionalista de 32, não é? Começando, primeiro porque eu sou de um grupo de historiadores que não acredito que 32 foi uma revolução. Tá? Em 30, sim, foi uma revolução porque há uma quebra, né, de ordem, né, há uma redefinição da República. Por quê? Porque até então, desde 1881, vinha-se uma política, né, controlada por São Paulo e Minas, né, pelo PRP e pelo PRM, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, né, a chamada política café com leite, política dos coronéis, o voto de cabresto, né, porque o voto era aberto, então o cara ia votar com um jagunço ali do lado, se votasse contra o candidato coronel, já é Elvis, né, e tinha até um personagem chamado Fósforo, né, o Fósforo era o cara que conseguia votar no lugar do outro 2, 3 vezes, né? Então, era uma política controlada por coronéis, tá? Que dava sustentação ao governo que fazia a política dos coronéis. Tá? E esse acordo vai ser quebrado. Né? O Washington Luiz é o presidente paulista, que deveria indicar o Mineiro, e na verdade São Paulo indica Júlio Prestes. Né? E aí Minas se junta com o Rio Grande do Sul, né, e leva Getúlio Vargas ao poder, que derruba, né, o Washington Luiz e impede Júlio Prestes de tomar o poder, e Getúlio Vargas assume. Tá? É uma revolução porque acaba com esse período da República Velha, do café com leite, e dá início a uma nova república, tá? Que vai, a primeira parte do governo Getúlio Vargas é de 30 a 34, vai ser chamado de governo provisório, não é? E São Paulo, sim, né? Vai vir com a chamada dor de cotovelo, não é? Porque nunca estivera fora do poder, sempre esteve controlando, veio com a tal da Revolução Constitucionalista, que na verdade era uma revolução das classes conservadoras e reacionárias de São Paulo, né, que não aceitavam ficar de fora do poder, tá? Então eles vão para a tal da revolução, que dura 3 meses, né, que começa em 23 de maio com o MMDC, né, os estudantes que morrem, Miragaia e os outros três, do qual não me recordo, mas em 9 de julho começa a revolução. Tá? Os paulistas vão perder, é óbvio, né? Mas Getúlio Vargas vai fazer a Constituição de 1932. Aliás, de 34. Né? A Constituição que garantia, por exemplo, o voto o voto fechado, né? O sigilo do voto, né? Não era mais um voto aberto, era um voto fechado, não é? Acabava aí a chantagem do coronelato, né? Garantia, né? A criação do Ministério da Educação, pasmem, né? Nós não tínhamos o Ministério da Educação nem da Saúde. Getúlio Vargas vai instituir o primário, o curso primário, em 1932. Né? Até porque a elite tinha dinheiro para pagar. Esse pobre não estudava, era um problema dele. Né? Tanto que na República Velha, analfabeto não votava. Mulher também não. Mulher vai votar a partir da Constituição de 34. Não é? E vai criar também, né, o Ministério do Trabalho. As leis trabalhistas começam a nascer, né? O Estado vai começar a entrar como mediador entre o empresário e a classe trabalhadora, né? E Getúlio Vargas vai, né, instituir o mandato presidencial a partir daí, não é? E ele, pela primeira vez na Constituição, dizia que o primeiro presidente iria ser pelo voto indireto, e é ele, tá? Quando chega em 37,
Aí que começa a cachorra, né, fascista do comunismo, né? Getúlio Vargas também inventa o Plano Cohen, que os comunistas queriam atacar, matar, mutilar e, né? E aí ele dá o golpe de 37 e institui o Estado Novo, né? Aí é um estado de ditadura, ditadura Vargas, né? E aí ele vai perseguir, né? Vai fechar sindicatos, vai destituir todo mundo que é contra ele, né? Mesmo assim, né, ele dá início, por exemplo, ele cria um ministério importante também, que é o da Indústria, Comércio e Relações de Trabalho, né? Que ele está mudando a matriz econômica do país, que até então era de base campesinata, né? Solidificada na cultura do café e do leite, né? E começa a industrializar o país. Tá? Daí que começa a surgir grandes patrimônios, a Petrobras, né? Ele tem a CLT, ela tem uma visão da Carta del Lavoro de Mussolini de 1927, né? Que garantia os direitos trabalhistas, que lá também era uma solicitação do povo, aqui também vai ser, né? Os movimentos comunistas, anarquistas estão por trás dessa pressão. Tá? É óbvio que não há empresário pedindo direito para trabalhador. Aí é uma luta do próprio trabalhador que vem desde do começo do século XX, várias greves sufocadas, né? 1908, 1911, 1917, 22, né? Mas vai levar à construção da CLT. Na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas tem um caráter mais de apoiar os governos fascistas, né? Como era Franco na Espanha, como era Salazar em Portugal, como era Benito Mussolini na Itália e como era Adolf Hitler, né? Mas, né, ele negocia com Franklin Delano Roosevelt, né, o apoio, né, do lado dos aliados, com, né, uma amarração muito importante, o financiamento da CSN, a primeira siderúrgica nacional. Né? Então ele está sempre, né, lutando pelo nacionalismo brasileiro. Tá? Então, o Brasil vai mandar 20 mil soldados, vai perder 600 soldados, né, na Segunda Guerra Mundial, né, combatendo na Itália, né, e quando acaba a Segunda Guerra, né, não existe mais, né, como se ficar numa ditadura, né? Afinal, o Hitler, né, era uma ditadura e todos eles vão cair. Então Getúlio Vargas também, né, ele vai ser deposto, né, vai ser um período de alívio democrático que entra Eurico Gaspar Dutra. Né? Gaspar Dutra vai de 46 a 50, de 50 a 55, não é? Você vai ter Juscelino Kubitschek, de 50 a 54, não, de 46 a 50 você vai ter Eurico Gaspar Dutra, de 50 a 54 Getúlio Vargas volta eleito pelo povo, não é? E aí é uma outra história que a gente deve contar um outro dia, porque a história de Getúlio Vargas tem seus pontos bons, seus pontos ruins. Por exemplo, Getúlio Vargas vai prender Luiz Carlos Prestes em 1937, no golpe de Estado de 37, e Prestes vai ficar preso até 1945. E Olga Benaro, né, sua esposa, que veio com Prestes da União Soviética como sua segurança, vai se tornar sua esposa e vai ser mandada, né, deportada para a Alemanha. Imagine ela, né, Olga Benaro, grávida, uma judia e comunista. Né? O que acontece? Né, ela é deportada para a Alemanha, para Hitler, né? Ela só vai ter o direito de ter a filha dela e depois vai ser mandada para a Câmara de Gás. Não é? Então, tem essas questões de Getúlio Vargas. Não é? E o perdão que São Paulo nunca deu para ele, né? Porque não existe nenhuma homenagem
em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, em relação a Getúlio Vargas. Então, na verdade, não há nada de heróico a Revolução Constitucionalista, né, mas há muito de vingativo. Por exemplo, associar a luta paulista aos bandeirantes não tem sentido nenhum. Hoje a gente sabe que bandeirantes eram assassinos, né? Eles mataram mais de 350 mil índios, né? Eram mercenários, né? Então nunca foram heróis, né? Esse conceito de herói que foi construído na ditadura militar, hoje a história desconstrói, não é? Então é um período de conturbação, né? Mas para mim não há revolução, há uma tentativa de reação, né? A revolução que aconteceu realmente em 1930, que leva Getúlio Vargas ao poder e que dá início à industrialização do país, tá? Ok, pessoal? Quem gostou, deixe seu like, né? E eu volto depois para falar sobre o segundo período de Getúlio Vargas, que veio logo depois de Eurico Gaspar Dutra, ok? Um abraço e até lá.